Salve, cafezeiros! Continuando nossa série sobre a origem do Natal, hoje falaremos sobre a festividade na Idade Média, especialmente o que ocorria na Europa medieval. Como eram as festas para a nobreza e para a população camponesa? Quanto tempo durava os eventos do Natal? Fica comigo até o final, pois tenho certeza que vocês gostarão de conhecer essa jornada. Então, senta que o Café Niterói te conta. Roda a vinheta. Bem, agora vamos de história. O Natal era um dos pontos altos do calendário medieval e o feriado mais longo do ano. Começava no dia 24 de dezembro e durava até o dia 6 de janeiro. Esse feriado longo só era possível porque, nesse período, a Europa passava pelo início do inverno no hemisfério norte, que começa no dia 21 de dezembro, com a chegada do solstício de inverno. Com isso, era uma época que tinha uma certa calmaria na atividade agrícola, e por isso, muitos camponeses eram autorizados por seus senhores a ter essas 2 semanas inteiras de folga. E como eram essas semanas festivas? Todas as casas eram decoradas com festões e guirlandas feitas com folhas de inverno. Acendia também um lenho, que era uma espécie de tronco de Natal nas lareiras. Os banquetes eram sempre os melhores e as pessoas mais pobres esperavam a data para fazer as melhores refeições do ano. Daqui a pouquinho vou falar desses banquetes. Havia também troca de presentes e missas que duravam bastante tempo e eram frequentadas por todas as pessoas. Era uma grande festa com música, danças e muitos jovens. Olá, cafezeiros! Tudo bem com vocês? Curta, compartilhe e comente o nosso vídeo. Temos shorts e vídeos diários. Acione o sininho para ficar ligado nas novidades, principalmente nos siga. O apoio de vocês é fundamental para manter o nosso canal ativo, pois assim o YouTube entrega o conteúdo para mais pessoas. Valeu? Até a próxima! Olha só essa descrição das casas em Londres, no século XII. Abre aspas. As casas de cada pessoa, como também as paróquias, eram decoradas com azevinho, louros ou qualquer outra planta que estivesse verde na estação. O azevinho com folhas verdes e pequenos frutos vermelhos brilhantes já era muito usado desde a antiguidade. Na origem pagã, os celtas consideravam o azevinho sagrado e capaz de afastar os espíritos malignos. Já os romanos usavam o azevinho como presente, que significava mostrar estima e boa vontade pela pessoa que o recebia. Outra decoração muito usada era o visco. Os antigos o consideravam como portador de fertilidade, protetor de boas colheitas e também muito bom para afastar as bruxas. Ainda não existiam as árvores de Natal, e então as pessoas usavam o traçado duplo de visco nas decorações das casas. Ah, e os casais que parecem bem embaixo do visco tinham que se beijar. E como era o Natal nos castelos medievais? Primeiro se fazia um banquete daqueles no grande salão, servido como entrada. O primeiro prato era geralmente uma sopa, caldo e guisado leve, servido com alguma carne. O prato principal era sempre uma carne, que podia ser pernil de carne de vaca ou de carneiro, vitela, ganso, leitão, pato ou codorna. Havia um prato muito comum neste banquete, que era a cabeça de um javali, servido numa bandeja, ou um cisne assado, servido com as penas. Os molhos eram feitos com vinho ou vinagre, ervas e algumas especiarias, e eram engrossados, com migalhas de pão. Sobremesa eram servidos creme de frutas, doces de confeitaria, nozes, queijos e frutas raras na época, como laranjas, figos e tâmaras. Para beber, vinho tinto e branco. Uma curiosidade, o vinho geralmente era misturado com água e adoçado com mel. Os convidados eram sempre as pessoas mais importantes da região, mas era muito comum que alguns servos também fossem chamados por banquete. Geralmente eram 2 servos, o mais pobre e o mais rico entre eles. Mas não pensem que eles comiam toda a comida servida no banquete. E eles eram obrigados a levar seus próprios pratos, além da lenha, e comer o que sobrava do banquete. E era tanta comida que sobrava muita coisa.
tanto que do lado de fora do castelo, muitos servos esperavam pelas sobras. E o Natal dos servos, será que era tão grandioso como o dos senhores? Infelizmente, não era. E para eles, as festividades não começavam muito bem não. Além de estarem sujeitos a pagar todos os tipos de taxas, ainda eram obrigados a presentear seus senhores no Natal. O presente geralmente consistia em dar pães, ovos, um galo valioso ou 2 galinhas. Mas havia festa e boa comida no Natal dos servos. Eles decoravam suas casas com folhagens de azevinhos e também usavam lenha nas fogueiras. Nas refeições, comiam carne, que era uma raridade. Também comiam queijo, ovos, bolos e bebiam cerveja. Havia também a tradição das trocas de presentes. E elas aconteciam tanto entre os senhores, quanto também entre os servos. Eram 2 datas principais, o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro. O dia 1º de janeiro era muito importante, pois as pessoas esperavam por melhor sorte no ano que começava. Outra superstição muito comum era quem seria a primeira pessoa a visitar a casa no dia 1º de janeiro. Sabe a história do entrar com o pé direito? Surgiu nessa época, era sinal de sorte no ano que se iniciava. Sempre que a gente lê sobre esse período da história, fica a impressão de que as pessoas não se divertiam, né? Mas isso não é verdade. Não havia muita diversão nas festividades até o dia 6 de janeiro. E beber vinho e cerveja era algo muito comum em todos esses dias, tanto que as coisas podiam sair do controle e era muito comum que os senhores pagassem vigias para cuidar dos castelos, evitar tumultos e brigas. As festas mais refinadas incluíam monges e excursões que iam nas casas das pessoas mais ricas, encenar passagens bíblicas. Na cidade, haviam cortejos públicos, onde carroças passavam pelas ruas levando pessoas vestidas como personagens bíblicos, sempre relacionados a histórias de Natal. Muitos artistas, conhecidos como mímicos, também faziam muito sucesso com trajes de senhores, cardeais e cavaleiros. Eram acompanhados por bandas de músicos. Havia também jogos como cartas, e dados com muitas apostas, e jogos de tabuleiro, como xadrez, damas e gamão. E como será que era a volta à rotina após 2 semanas de tanta festa? Não era fácil, né? Assim como não é fácil pra gente voltar ao trabalho depois das férias, por exemplo. E para tentar voltar à labuta de uma forma mais leve, os servos organizavam um jogo festivo conhecido como Corrida de Arado. Acontecia sempre na segunda-feira, ao nascer do sol, logo depois do feriado. Outra tradição também acontecia no dia 7 de janeiro, e era conhecido como o Dia da Roca. Os homens tacavam fogo nos tecidos das mulheres e elas jogavam água neles. No final, os homens acabavam encharcados. Era um pouco de diversão para aliviar a volta ao trabalho pesado nos campos medievais. A vida dos servos não era nada fácil, viu? Entendeu por que o Natal tinha tanta importância na vida dessas pessoas? Era, talvez, o único momento de descanso e divertimento para eles. E o que será que herdamos dessa tradição do Natal medieval? Deixa o teu comentário, pois tua opinião é muito importante para nós. No próximo episódio, falaremos sobre a proibição do Natal na atualidade e ao longo da história. Não perca! E se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, salvar, comentar e nos seguir, galera. Lembrando sempre, você nasceu para ser feliz. Até a próxima!